Pessoal, estamos começando aqui um projeto muito legal, que é um projeto de ensinar web do completo e absoluto zero, certo? Então eu quero tentar fazer com que essa aula seja o mais parecido com a aula online, porque é engraçado, né? Quando eu estou, por exemplo, gravando só olhando para a câmera e não é no evento online, aí você gagueja, você quer falar uma frase, sei lá, tenta falar a mesma frase várias vezes, não consegue. E eu quero fazer que seja algo extremamente orgânico. Eu estou imaginando aqui na minha cabeça que vai ser mais ou menos como se você tivesse entrado aqui no meu escritório e falasse assim: Ei, Léo, tu podia me dar aqui uma visão geral de web, desenvolvimento web e tal? Então, essa aula é uma aula que a gente vai falar das bases de HTML e CSS, falar um pouco da integração dos dois. Eu não vou ainda envolver JavaScript nessa aula, mas é muito importante ter esse conhecimento de base. Eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, tá? Depois a gente pode fazer alguns outros projetinhos para incrementar e fazendo essa série bem legal. Inclusive, recentemente eu liberei um projetinho que é de um piano, tá? Já está no canal da Coder. E está aqui também no CodePen. Depois eu vou colocar os links de tudo aquilo que eu desenvolvi nesse pequeno curso. Então, nós vamos, sem mais delongas, voltar aqui para eu compartilhar com vocês a minha tela. Legal? Aqui tem esse projetinho que eu fiz, que eu já falei que já está no canal da Coder. E agora eu estou dentro do CodePen. Aqui eu estou logado, se você quiser se inscrever, né, coloca codepen.io e se inscreve lá, você pode se logar com o GitHub, criar a sua conta e aqui você tem a possibilidade de salvar os códigos que a gente vai desenvolver. Eu não vou mexer nesse aqui, que foi um outro vídeo, tá? E depois a gente faz aqui alguns outros projetos relacionados aqui à web, inclusive eu acabei de falar com vocês, ó, tem um repositório que eu também gravei um vídeo sobre isso, que é um repositório de ideias de aplicativos. Eventualmente, a gente pode pegar algumas das ideias aqui, tá? E trabalhar, pegar algumas ideias que sejam bem legais, bem visuais e trabalhar dentro desse curso intensivo de web aqui, tá bom? Então, inicialmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar, se você tiver deslogado, tá? Se você quiser, por exemplo, colocar deslogado, entrar aqui em codepen.io, você vai ter aqui esse botão para iniciar a codificação, Start Coding. Então, você pode clicar aqui, sem mesmo estar logado, você vai ter aqui a área do HTML, a área do CSS e a área do JavaScript. Tudo que você fizer aqui estará dentro dessa área aqui de baixo. Tá? No meu caso, eu vou clicar aqui, ó, eu estou logado, e ele vai criar aqui um novo panel. Eu posso, por exemplo, chamar aqui de Introdução Web, beleza? Legal. Então a gente não precisa, né, para esse curso, ter absolutamente nada configurado na sua máquina. A gente vai entender como funciona a web por aqui e depois a gente vai fazendo alguns ajustes. Inclusive eu posso até mostrar depois no próprio computador. Tá? Você não precisa ter nenhum software adicional para você entender HTML, CSS e JavaScript. Porque o próprio browser, o próprio Chrome, Firefox ou qualquer outro browser que você use na sua máquina, você vai conseguir acessar tranquilamente. Nós temos aqui 3 tecnologias que, em conjunto, é o coração da web. O coração da web é HTML, CSS e JavaScript. Se você tirar um, a web para, certo? Se você tirar JavaScript, dá para desenvolver uma página sem CSS? Tá, dá para desenvolver uma página web sem JavaScript? É possível. Mas com a web moderna, a gente precisa dos 3 e essas 3 tecnologias vão trabalhar em conjunto e eu vou mostrar para vocês aqui. Não necessariamente nessa aula, mas no decorrer. Vamos lá. O que é que acontece se eu simplesmente digitar uma palavra dentro desse HTML aqui? Eu estou na área do HTML, eu posso, inclusive, fechar, diminuir um pouco aqui o CSS, não, o JavaScript, diminuir um pouco aqui o CSS. E eu vou deixar aqui o HTML maior, que vai ser no primeiro momento o nosso foco. Se eu digitar aqui um texto chamado teste, tá? Se eu esperar um pouquinho, ele vai salvar e vai aparecer aqui embaixo, ou você pode salvar aqui no Save. Ele vai simplesmente pegar aquilo que eu digitei e colocou aqui embaixo. Ou seja, o browser ele tem uma característica diferente de outras linguagens de programação. Imagine que você
fazer aqui um paralelo. Você vai conversar com o melhor professor de português do Brasil. E o cara é muito chato. Qualquer coisa que você fale errado, ele vai lá e implica com você e diz, ó, isso aqui tá errado. Tem que ser assim. Normalmente as linguagens de programação têm essa característica. Qualquer coisa que você faça errado, a linguagem, né, o compilador da linguagem ou o runtime da linguagem vai dizer, ó, deu um erro porque você escreveu errado. Você não escreveu o código da forma correta. Aqui no caso do HTML, do browser especificamente, ele vai tentar fazer o maior esforço possível para interpretar aquilo que você digitou. Mesmo que você não digite um HTML válido, ou seja, o que é HTML? É Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Eu vou já dizer o que é um hipertexto e eu vou já dizer o que é uma linguagem de marcação. Mas, por enquanto, HTML é uma linguagem e essa linguagem tem um conjunto de regras. Mas mesmo que você escreva errado, ainda assim o browser vai tentar fazer o máximo esforço para mostrar aquilo que você está querendo mostrar usando HTML. Às vezes, quando você escreve errado, o resultado não é aquele que você espera, mas ele vai tentar fazer o máximo esforço possível. Então, no momento que eu digitei teste aqui, deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, pronto. No momento que eu digitei teste, ele simplesmente mostrou aqui embaixo o teste. E se eu, por exemplo, quebrar a linha e colocar, por exemplo, ó, lista de aprovados. Pronto, eu vou colocar na linha de baixo um tracinho e vou colocar Pedro. Aí eu vou colocar na outra linha de baixo um tracinho e Maria. Eu vou colocar aqui embaixo um tracinho e a Ana. Pronto, a lista dos aprovados foi aqui Pedro, a Maria e a Ana. Olha o que está acontecendo aqui. Por mais que eu tenha colocado esse texto em linhas separadas, aqui no resultado final ele colocou tudo em uma única linha. Por quê? Porque o HTML ele não é um texto puro, como é um texto que você coloca no bloco de notas ou no Word ou qualquer outro aplicativo. Na verdade, ele precisa das marcações. Daí o fato que HTML é Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação. O que seria uma marcação? Uma marcação é uma tag, a gente também chama marcação de tag. Tá? Então, a gente vai ter tags dentro da HTML, eu vou mostrar a anatomia de uma tag daqui a pouco, e a partir dessas tags você consegue trazer a estrutura ou dizer para o browser como você quer que o documento seja estruturado. Por exemplo, vamos supor que essa lista de aprovados, eu quero tratar a lista de aprovados como um título, tá? Algo que fique em destaque na minha página. E aí a gente vai usar uma tag, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma marcação que vai ser o símbolo de menor e o símbolo de maior. E dentro do símbolo de maior e menor, eu vou colocar aqui o H1. Só que eu preciso delimitar até onde eu quero que o título vá. Então, só uma questão que é importante é o seguinte, ó. Esse HTML, nesse momento da aula, está inválido. Por quê? Porque eu abri uma tag, eu defini que eu quero uma tag de título, só que eu simplesmente não fechei. Mas o que foi que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que o browser vai fazer o máximo esforço para, independente de você ter feito o código de forma correta, ele vai tentar ainda assim entregar o resultado que ele entende que é o resultado correto. Ou seja, ele considerou que não só lista de aprovados, que é o título que eu quero, mas ele considerou Pedro, Maria e Ana também como sendo parte do título. Tá? O que é que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora é delimitar e dizer até onde eu quero que o título vá. E eu quero que o título vá apenas até a lista de aprovados. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui um símbolo de maior e menor também. Isso aqui é uma marcação ou uma tag. E aqui eu vou colocar, ó, somente o símbolo de maior e menor não significa uma tag. Tanto é que ele mostrou isso aqui dentro. Ó. Ele mostrou no resultado o símbolo de maior e de menor. No momento que eu boto H1, aí ele vai interpretar isso como uma tag e ele vai tirar o H1 daqui, certo? Ele não vai mostrar o H1 porque essas marcações aqui são marcações que o browser vai interpretar para estruturar o seu texto. Legal. Ainda assim, você está vendo, agora causou um efeito um pouco diferente, que foi, ele gerou duas linhas
tá? Mas ainda assim, Pedro, Maria e Ana estão como se fosse um título, estão com letras maiores, estão aí em negrito e tal. Então, como é que a gente faz para delimitar que eu quero apenas essa parte aqui para ser o título? Essa segunda tag, a primeira marcação que eu coloquei, menor H1, o que é que significa esse H? H significa header, né? Ou cabeçalho. Tá? Então, aqui é o cabeçalho 1, ou seja, é o cabeçalho que tem o maior nível de importância na sua página. E eu vou já comentar um pouquinho sobre o significado ou a semântica, né, que existe em cada tag. Cada tag traz um significado, traz uma intenção do programador. Então é muito importante que você use as tags corretas para trazer o significado correto para a sua página. Eu vou comentar um pouquinho disso mais na frente. Mas voltando aqui, ó, a gente tem o símbolo de menor, nós temos o H1, que significa um cabeçalho 1, traduzindo, né, que seria um header 1, e aqui eu tenho também um H1. Só que esse H1 aqui, que é igual ao primeiro, ele está abrindo mais um cabeçalho de importância 1, digamos assim, que tem um maior grau de importância. Para você dizer que esse H1 está fechando, está finalizando o trecho que representa um título, você tem que colocar uma barra bem aqui, tá? Então, feito isso, você vai perceber que eu salvando aqui, o resultado agora que a gente tem é que nós temos a lista de aprovados como sendo um título e agora Pedro, Maria e Ana voltaram a ficar com o tamanho padrão, uma fonte menor, sem estar em negrito. Então, olhando aqui para a anatomia da tag, nós temos a abertura da tag e nós temos o fechamento da tag. Nem sempre que você abre uma tag, você precisa fechar essa tag. Algumas tags você pode simplesmente ir lá e colocar a tag sem que haja o fechamento. É permitido isso e o browser aceita. Então, por exemplo, aqui eu tenho Pedro, eu tenho a Maria e eu tenho a Ana e os três estão na mesma linha, mas eu não quero que eles fiquem na mesma linha. Eu vou, por exemplo, usar uma tag chamada BR. BR quer dizer break, quer dizer quebrar. Então, se eu colocar um BR, significa que agora, ó, depois que ele exibir o texto Pedro, ele vai quebrar uma linha e vai para a próxima. Percebam que aqui no CodePen, sempre que eu coloco uma tag, ela fica com uma cor diferente, né? Por exemplo, o H1 está com cor diferente, o fechamento do H1 está com cor diferente, o BR também está com cor diferente, tá? Então, eu posso colocar aqui de novo um outro BR para ele quebrar a linha, fazer um break. E agora eu tenho os três elementos, né, ó, Pedro, Maria e Ana, em linhas diferentes, exatamente porque eu estou usando essas marcações, que a gente também chama de tags, tá? Para dizer exatamente como é que eu quero que o documento fique. Então, em vez de você, por exemplo, usar o Word, você vai selecionar um texto e usar um botão para dizer que é negrito, você aqui define que algo vai ser negrito ou que vai ser itálico usando tags ou mesmo usando o CSS. Só voltar aqui porque eu acho que eu acabei salvando e ele... Mas vamos lá. Aqui nós temos o nosso título. Aqui nós temos uma tag que tem abertura, fechamento e tem o corpo da tag, ou seja, eu coloquei algo dentro da abertura e do fechamento. E aqui eu tenho uma tag que simplesmente eu chamei ela para quebrar a linha. Eu posso, por exemplo, algumas tags você pode colocar assim, ó. Você já abre a tag e fecha ela numa mesma estrutura. E aí você coloca um barra. Também é válido fazer isso. Via de regra, algumas tags acabam não sendo tão necessárias usar hoje, porque você vai recorrer à parte de estilo, a questão, por exemplo, do CSS. E algumas tags, por exemplo, como o caso do BR, acaba não sendo tão necessária no dia a dia de desenvolvimento. Legal, então a gente viu que a marcação, ou a tag, já que o HTML é uma linguagem de marcação, ela tem o símbolo do menor, o símbolo do maior, e dentro desse símbolo de maior e menor, você coloca o nome da tag. Existem várias tags, então um dos trabalhos, digamos assim, um dos processos que qualquer desenvolvedor web irá passar é começar a se familiarizar com várias tags diferentes. Por exemplo, eu tenho tag para definir um botão, então eu vou colocar aqui, ó, depois da Ana eu vou colocar aqui um BR e eu tenho uma tag chamada button, que é o botão.
eu coloco a tag de abertura, vou colocar aqui, ó, um button para fechar esse botão, e aqui eu coloco, por exemplo, o texto que eu quero que seja exibido. Então, eu vou colocar aqui, ó, salvar. E aí você vai ver que vai aparecer aqui, ó, um botão que eu posso clicar nele, ele não faz nada por enquanto, mas isso é uma tag. E a partir dessas tags, eu quero colocar aqui um elemento visual na tela que vai capturar a entrada de um usuário. Percebam, ó, que eu coloquei o símbolo de menor que e ele apareceu aqui na página, exatamente porque qualquer símbolo que eu coloque, se não for uma tag, se não for uma marcação, ele vai tentar interpretar e exibir isso na tela. Então, vamos supor que você queira receber um texto do usuário. O usuário vai digitar alguma informação na tela. Para isso, a gente tem uma tag chamada input. E aí, a tag input, a gente pode, por exemplo, fazer isso. Ó. A gente pode fechar ela na mesma linha que eu abri o input. Aqui no BR, normalmente, a gente não faz isso, mas no input a gente faz. E percebam que agora apareceu aqui, ó, um campo para eu digitar, por exemplo, um texto. Legal, então aqui nós temos 3 tipos de tag. Nós temos essa tag que tem a abertura e o fechamento, e tem algo aqui dentro dela, que um exemplo foi o H1 e o botão que a gente colocou. Nós temos uma tag que eu simplesmente coloquei maior que o nome da tag e fechei, e não tem uma outra tag para fechar ela, e eu também não coloquei um barra aqui. É possível você colocar isso, o browser vai interpretar isso de forma correta. Existem tags, por exemplo, como no caso do input, que eu posso colocar assim e eu faço o fechamento aqui. Léo, e se eu fizer o input só assim, vai dar certo? Vai, o browser vai continuar. Eu coloquei para salvar aqui, eu acho que ele vai, não sei se ele vai dar um refresh no browser, mas beleza, ó. Ele vai mostrar aqui corretamente ainda, embora normalmente eu acabe colocando assim, tá bom? Então, você tem essas 3 possibilidades. Nesse caso, essa tag aqui não tem corpo. Eu não tenho nada dentro da tag input, assim como também na tag BR. Já na tag H1 e na tag button, eu tenho algo dentro da tag, ou seja, eu tenho um corpo da tag, no caso aqui, com 2 valores textuais. Mas não necessariamente vai ter apenas valores textuais, eu posso ter estruturas mais complexas, que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Outra coisa importante, ainda relacionado à anatomia da tag, tá? É o seguinte, as tags, elas podem ter propriedades. Por exemplo, a tag input, eu posso, dentro dela, colocar, e isso vai acontecer apenas na primeira parte da tag, ou quando eu tiver uma tag que se auto-conclui, digamos assim, tá? Então, se eu quero colocar uma propriedade, eu vou colocar uma propriedade no início da tag H1, e não na parte final dela. Se eu quero colocar uma propriedade associada aqui a esse botão, eu vou colocar no início do button e não na parte final. Na parte final não tem propriedade, você simplesmente fecha com a barrinha, tá? E no caso aqui do H1, se eu quiser colocar alguma propriedade, eu posso colocar aqui no início. Como o input, eu crio ele e já fecho na mesma tag, tá? Aqui eu posso colocar uma propriedade. Por exemplo, existe uma propriedade chamada type. Se você colocar TY e der um Ctrl espaço, o próprio CodePen ele vai te ajudar a completar, ou não, né? Aqui ele não completou, mas muitas IDEs vão te ajudar, tá? Então, se você coloca, aqui eu não sei exatamente por quê, que eu me lembrava ele completava. Então, não está completando, mas beleza. Então, aqui eu vou colocar o input type e eu vou definir que o tipo desse input será um number. Ou seja, em vez de ele receber um valor textual, ele vai receber um valor de número. Então, aqui agora você vai ver que mudou, ó. Em vez de eu digitar texto, ele não aceita mais eu digitar texto. Vai aparecer 2 setinhas, ó, uma para cima e uma para baixo. E agora a gente vai estar trabalhando com número. Vamos supor que você queira colocar mais uma propriedade para dizer que o número máximo que ele vai aceitar vai ser o número 6. E aí você coloca aqui, o número máximo vai ser o número 6 e o número mínimo vai ser o número 1. Vamos supor que você esteja recebendo um mês. Então, eu vou colocar o número máximo para ser 12 e o número mínimo para ser 1. Então, lá no seu sistema, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, se você tentar colocar mais, ele não vai deixar. E se você também tentar colocar um valor
menor do que 1, ele também não vai deixar, certo? Ah, eu quero colocar um valor inicial. E aí o valor inicial você usa a propriedade value. Então vamos supor que o valor inicial seja 6, para ficar bem no meio. E aí você vai ver que, por padrão, ele já vai trazer aqui o número 6. Aí você pergunta, legal, Léo, mas como é que você vai decorar tudo isso? Primeiro que a sua IDE, o seu editor, vai ter o complete aqui, por algum motivo ele não está completando, mas é só um detalhe aqui do CodePen. Mas o que acontece é que o importante nesse momento é você entender o princípio. Tá? Entender como é que eu estou criando uma tag e como é que eu estou colocando uma propriedade. Vamos olhar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 propriedades e a gente já tem aqui um padrão que foi seguido para cada uma delas. Ou seja, a estrutura que eu criei é a mesma. Ó. Eu coloquei aqui o nome da propriedade, que no caso tem que ser em inglês, já que HTML é uma linguagem que usa palavras em inglês na sua formação, seja você brasileiro, seja você francês, alemão, você vai sempre digitar HTML usando o inglês, tá bom? Então, colocando aqui, ó, eu abri a tag aqui, ó, na linha 7, fechei ela aqui na linha 7 e defini aqui uma série de propriedades. Como eu falei, tem 1, 2, 3, 4 propriedades. Então, eu tenho o valor igual a um texto. E olhe que esse texto está entre aspas duplas, tá? Então, tipo igual, ou type, igual a number. Ou seja, o tipo de input que eu estou recebendo é um input que vai receber apenas um valor numérico. Eu tenho aqui o máximo igual a 12, também aspas duplas, tá? Coloco aspas duplas, o valor aspas duplas. Depois mínimo recebe aspas duplas, 1, aspas duplas. E valor igual, aspas duplas 6, depois fecho com aspas duplas. E finalmente fecho aqui com aspas duplas. Então, o padrão para você definir uma propriedade é dessa forma. O nome da propriedade igual ao valor dentro de aspas duplas. Ah, Léo, posso fazer isso aqui no H1? Você pode sim fazer isso no H1, só que você vai fazer sempre na tag de abertura e nunca aqui na parte do fechamento, né, que define o final daquela tag. Então é importantíssimo que você entenda a anatomia de uma tag e aqui nesse pequeno exemplo a gente tem vários exemplos de anatomia. Nós temos uma tag que abre e fecha nela mesma e não tem nenhuma propriedade. Nós temos uma tag que abre e tem um conteúdo interno, que é o corpo da tag, e tem um fechamento aqui. E nós temos tags, né, que abre e fecha na mesma linha e que tem uma série de propriedades para que você possa personalizar. Quando você não diz nada, você diz simplesmente, eu quero um input, por exemplo, ó, você coloca aqui um input. Nesse caso, ele vai criar um input padrão, que vai ter um tamanho padrão, que vai aceitar valores textuais como padrão, tá? Mas, eu quero mudar alguma coisa, eu quero fazer com que ele tenha determinadas características, aí você passa a usar o type, aí você passa a usar outras questões. Por exemplo, ó, vou colocar aqui type para ser rádio. Vou fechar aqui. Aí no momento que você faz isso, você vai ver, e aí você tem uma representação diferente, porque o tipo de input que você tem é um rádio. Eu quero um combo box, aí eu quero ter um outro tipo de input. Aí você vai definindo a partir das propriedades. Legal. Uma outra coisa muito importante que precisa estar claro para vocês desde o início, quando você trabalha com HTML, é o seguinte. Eu coloquei aqui lista de aprovados, aí eu vou colocar aqui uma outra tag chamada H2. O H2 é um título de segundo grau de importância, digamos assim, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou fechar o H2, para ficar corretinho aqui o HTML, e vou colocar resultado final. Pronto. Então, aqui eu vou ter lista de aprovados e resultado final. Se você perceber, lista de aprovados, ele tem um tamanho maior. E se você olhar aqui, resultado final tem um tamanho menor. Aí você pode fazer a seguinte associação, que ela é completamente errada, que é o seguinte. Então quer dizer que o H1 ele é grande e o H2 é menor. E se eu gerar, por exemplo, aqui um H3, que é um título de terceiro grau de importância, ele vai ser menor ainda. Se eu gerar aqui um H4, que é um quarto grau, né, você vai
diminuindo aqui os graus, ele muda automaticamente, né? H4, aí depois eu faço aqui um H5, ó, eu mudei aqui, ele mudou o outro lado, ó, automaticamente ele ajudou a gente. E tem aqui até o H6. Aí você vai dizer, então H1 até H6, que são os diferentes tipos de títulos, a diferença entre eles é o tamanho. Aí eu vou dizer, não, essa não é a diferença essencial entre esses títulos. A forma padrão como isso se reflete no seu HTML é que ele vai ter um tamanho maior para um tamanho menor, com uma forma diferente ou com uma forma padrão de se mostrar o grau de importância entre esses títulos. Mas quem vai definir o tamanho, quem vai definir a cor, quem vai definir se ele é negrito ou se ele é uma fonte diferente é o estilo. O estilo é que vai, por exemplo, travar essas coisas, mas qual é o significado que existe por trás do H1 até o H6, e isso serve para todas as tags do HTML. Cada tag do HTML por trás tem um significado, tá? Alguns um pouco mais genéricos e outros mais específicos. Mas o fato é que quando você olha para uma tag H1, não importa se o tamanho dela é grande, se o tamanho dela é pequeno, se ela tem uma fonte vermelho com fundo branco, ou se ela é bem pequenininha a fonte, não importa. O fato é que o H1 é um título, é um cabeçalho, é um header da sua aplicação, da sua página HTML, que tem um grau de importância 1. Dentre todas as tags de cabeçalho, o H1 é o que tem o maior grau de importância. Então vamos supor que você vai criar um blog. E você vai criar um blog e você vai fazer um artigo nesse blog para dizer como é legal a vida com pets em casa, com cachorro, gato e tal. E você quer colocar um título, por exemplo, minha vida mudou depois que eu adquiri a Holly, sei lá, o nome da sua cachorrinha. E aí você coloca lá um título, e esse título, se ele tem um maior grau de importância no seu blog, se é para chamar mais atenção e se ele exerce, por exemplo, um papel importante, é muito importante que você coloque o título usando uma tag ou uma marcação apropriada. E se ele é o título de maior importância naquela página, então você vai colocar o H1. Se a letra vai estar grande, se a letra vai estar pequena, se ele vai estar em diagonal, do jeito que você quiser, isso faz parte do estilo e não necessariamente do HTML. Léo, então eu estou entendendo que, por padrão, o browser já tem um estilo próprio dele. Então, o Chrome, por exemplo, quando você coloca uma tag e não define nenhum estilo, automaticamente ele vai tratar os títulos, diminuindo a fonte para dar essa ideia, para mostrar de forma visual a importância dos títulos. Um tem mais importância do que o outro. Mas, no final das contas, você pode dizer que todos os títulos têm o mesmo tamanho de fonte e não será dessa forma que você irá mostrar a diferença de importância entre um título e outro. Tá claro isso? Então é muito importante que você entenda a semântica, ou seja, o significado por trás de cada tag, e você use a tag correta no contexto correto para daí você conseguir ter um HTML que realmente faça mais sentido. Até porque o Google, o Bing, qualquer um desses sistemas de busca, eles vão ler o teu HTML para tentar ranquear o teu HTML nas buscas. Se alguém for lá no Google e pesquisar estilo de vida com cachorro, ou minha vida depois de adquirir um cachorro, eventualmente, se você colocou as palavras certas e o teu HTML está bem estruturado, significa que a chance do teu blog, da tua página aparecer de forma melhor ranqueada pelo Google é maior, exatamente porque você usou as tags corretas nos contextos corretos, né? Existe uma outra área específica para você melhorar o ranqueamento, mas é muito importante desde o início, mesmo desde o básico, você entender que cada tag tem um significado. Legal. Aqui no caso, a gente tem, eu vou tirar aqui esse H2, que eu queria só mostrar, eu vou deixar o H2, tá? Aqui nós temos uma lista, tá? Eu vou tirar aqui esse botão, ou vou colocar mais para baixo aqui, beleza. Outra coisa importante é que linhas e brancos não vai fazer diferença aqui, entendeu? Ele vai quebrar a linha a partir de tags e não de espaços em brancos. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma lista, Pedro,
Maria e Ana. E eu fiz essa lista de uma forma não muito interessante. E eu estou falando com vocês aqui uma discussão sobre significado, sobre semântica. O HTML tem lista, então se eu quero mostrar uma lista dentro da minha página, o ideal é que eu use uma tag que tenha um significado, que traga essa semântica de uma lista, tá? Então vamos trocar isso, em vez de a gente usar o BR, a gente vai usar uma tag de lista. Existem duas tags de listas. Existe uma tag chamada UL, que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu colocar UL e dar um tab. Ó, legal, ele faz aqui, ó. Então, se eu colocar UL e dar um tab, ele automaticamente cria a tag de abertura e cria também a tag de fechamento. Tanto é que aqui ele colocou, ó, uma barrinha. Se eu fizer isso, H3 e um tab, ele vai criar também uma tag. Se eu criar aqui, ó, button e tab, ele vai criar. Legal? Então, eu criei aqui uma UL, que é uma lista não ordenada, unordered list, tá? Não sei se meu sotaque aí tá ok, mas é uma lista não ordenada. E dentro dessa lista não ordenada, a gente vai fazer uma coisa que a gente não fez até agora, que é colocar uma outra tag dentro de uma tag. Porque aqui no caso, ó, se eu tenho uma lista não ordenada, eu não posso simplesmente pegar esse conteúdo e jogar aqui para dentro. Não funciona assim, tá? Se eu fizer isso, ele vai ficar aqui estranho. Eu posso até tirar o BR e você vai ver que de fato ele não está criando uma lista como eu quero. Ele vai colocar todos os elementos na mesma linha. Só que eu quero que fique um elemento embaixo do outro. Para a gente transformar isso aqui numa lista, existe uma outra tag que agora... E percebam também que essa é a primeira vez que eu coloco a tag de abertura na linha 4 e a tag de fechamento na linha 8. Não tem problema nenhum. Eu posso abrir a tag e fechar ela na mesma linha, como eu posso abrir uma tag em uma linha e fechar ela em uma linha completamente diferente. Tá? Então, eu tenho aqui a UL na linha 4, eu tenho a UL na linha 8, e nós vamos, dentro dessa tag, criar uma outra tag, que vai ser um list item, uma tag LI. Aí eu coloco um tab e ele vai completar LI de um lado e LI do outro, fechando. Aqui dentro do LI eu posso colocar, por exemplo, o nome Pedro. E aí eu vou colocar aqui Pedro e vou tirar essa linha. Olha que interessante. Ele colocou, ó, essa bolinha aqui, esse bullet, por padrão, porque o browser tem um estilo padrão de como ele vai exibir uma lista. É um estilo simples? É. Via de regra, você vai querer ter um estilo próprio na sua página? Sim, para ficar mais bonito. Mas ele tem um estilo padrão para mostrar um elemento da lista. Vou criar aqui, ó, um outro elemento LI, tab, e vou colocar aqui a Maria, e vou tirar essa linha de baixo. E finalmente eu vou colocar mais um LI para colocar a Ana. Legal. Aqui eu tenho o que seria uma lista não ordenada, que Pedro, Maria e Ana. Nesse caso, a lista de aprovados, eventualmente eu quero trabalhar com uma lista ordenada, tá? Uma order list. Então, em vez de usar o L, eu vou usar um OL. Então, eu vou colocar aqui OL, salvando. Você vai ver que agora nós temos uma lista ordenada. 1, 2, 3. O primeiro lugar foi o Pedro. Segundo lugar, a Maria. E terceiro lugar, a Ana. Então, existem tags para cada tipo de situação e essas tags têm um significado. Então, se você não perder de vista essa questão do significado, você não vai tentar fazer um artifício tecnológico, digamos assim, de usar uma tag fora do seu contexto só para você conseguir fazer determinadas coisas. Então, o ideal é que você use as tags certas e o HTML será o responsável por trazer essa estrutura, ele que vai dar a estrutura da página, né? Vai dizer, aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho o cabeçalho da minha página, aqui eu tenho o rodapé da minha página, aqui eu tenho o menu da minha aplicação. Então, você vai colocando as tags para definir as áreas e para definir o significado de cada coisa, e depois você usa o CSS, tá aqui ele, exatamente para que você possa trazer estilo, trazer cores, formatos, posicionamentos e muita coisa a gente vai conseguir fazer com o CSS. Por enquanto, a gente está vendo aqui a estrutura do HTML. Uma coisa importante também relacionado ao HTML é que você consegue escrever textos que não serão exibidos na página. Por exemplo, se eu colocar aqui teste,
você vai ver que ele vai pegar esse texto que eu digitei e vai colocar aqui. Mesmo que esse texto não esteja dentro de uma tag, tá? Ele vai exibir. Como é que eu faço para colocar uma observação minha aqui dentro do meu código, que eu não quero que seja exibido para fora? Você vai colocar aqui um menor que, você vai colocar uma exclamação, traço, traço, e aí você vai colocar traço, traço, maior que. Ou seja, quando você coloca esses símbolos nessa sequência, isso aqui será tratado como um comentário. E aí um comentário você pode escrever qualquer coisa sem necessariamente se preocupar. E aí você pode explicar, por exemplo, os cabeçalhos no HTML funcionam dessa forma e dessa forma. Aí você pode escrever aquilo que você queira anotar no seu código. Aqui eu tenho um exemplo de lista, por exemplo. Exemplo de lista. E aí você pode ir colocando comentários perto de onde você quer explicar, e aí você consegue, por exemplo, usar esses comentários para te ajudar no processo de aprendizado. E esses comentários não serão interpretados pelo browser, ele vai ignorar esses comentários e vai exibir apenas que é HTML válido, aquilo que está fora dos comentários. Legal? Também é algo extremamente importante. Beleza, já mostrei para vocês que essa questão dos espaços em brancos aqui não faz muita diferença, né? Ele não vai usar isso de uma forma que vai ser usado para interpretar, mas você pode sim usando tanto CSS ou mesmo usando tags para que você possa, por exemplo, criar espaçamentos, posicionamentos ou coisas do tipo. Legal. A gente viu o basicão, né? A gente já está mais ou menos com quase 40 minutos de aula. E aqui a gente já viu o básico de HTML. Eu vou fazer uma pequena introdução de CSS, mas eu vou deixar o grosso de CSS para a gente ver numa aula posterior, que a gente vai falar, né, de HTML, CSS, JavaScript. Depois a gente vai fazer algumas aplicações, pequenas aplicações, para a gente ir evoluindo e ir pegando esses conceitos básicos para a gente ir trabalhando. Uma outra coisa importante é o seguinte: existem várias e várias tags HTML. Existem várias e várias propriedades dentro dessas tags. Tá? Existem várias propriedades no CSS. São coisas que você vai aprender com o uso. Você vai aprender assistindo aulas, você vai aprender vendo outras pessoas desenvolvendo, você vai aprender como fazer isso em HTML e CSS. E aí você vai ver um exemplo, rapaz, tem essa propriedade aqui que me ajuda a dar um ângulo aqui no meu texto. Então você vai pesquisando e vai aprendendo. Estudar HTML e CSS, passando por todas as tags, todas as propriedades, é mais ou menos como estudar, como ler a lista telefônica, entendeu? Então é muito mais na questão de você começar a perceber, como é que eu faço um menu na minha página em HTML e CSS. Aí você vai vendo exemplos, vai vendo as tags usadas e aquilo ali vai sendo aprendido de uma forma muito natural. Não tenta estudar tag por tag, né? Até, por exemplo, num curso maior, faz sentido mostrar as principais tags e explicar, até para você ter uma visão geral, mas não necessariamente esse deve ser o foco inicial aí no trabalho de vocês, beleza? Então, para a gente mostrar um pouco da integração entre HTML e CSS, vou fazer o seguinte. Quando você quer aplicar um estilo para, por exemplo, uma tag específica, eu quero aplicar estilo para tag H1. Você coloca aqui no CSS o nome da tag, no caso aqui, o nome da tag H1, e você abre um par de chaves. E aqui dentro do par de chaves você vai colocar o nome da propriedade, o valor. Tanto o HTML como o CSS são linguagens super simples, tá? A forma de você escrever CSS é muito simples e a forma de você escrever HTML é muito simples. O que é mais complicado é exatamente a questão da semântica, de você usar as tags corretas nos locais corretos e você aprender essas outras tags quando você for desenvolvendo o aprendizado e fazendo exemplos e tal, tá? Mas é muito simples. O princípio por trás de uma linguagem de marcação, no caso HTML, é simples. As tags
são simples. Se você, eu ainda tem muita coisa, muita informação ao mesmo tempo, ok, volta e assiste o vídeo de novo, assiste o vídeo daqui a 1, 2 dias. Não adianta muito assistir logo na sequência de novo o vídeo, porque é bom ter um tempo aí para maturar, dormir, relaxar e depois assistir novamente, porque eu tenho certeza que muita coisa vai fazer ainda mais sentido se você assistir mais de uma vez. Então vamos lá. Nesse caso, eu quero aplicar uma propriedade para o H1. Então, uma das propriedades muito boas para você ver se está realmente funcionando a ligação entre CSS e HTML é usar cores, seja cor de background e cor, por exemplo, da fonte. São duas propriedades que a gente usa muito para definir, por exemplo, qual o tamanho desse elemento, onde é que ele está ocupando na tela. Às vezes você muda um background ali, ou uma cor de fonte para você conseguir ver se realmente está tudo funcionando. Então eu coloquei aqui o nome da tag, H1, aqui meio que vai funcionar de forma automática a ligação entre HTML, CSS e JavaScript. Dependendo de como você escreva, tem alguns outros detalhes que a gente pode ver depois, mas aqui tudo que eu aplicar no CSS vai ser aplicado aqui no HTML, tá? Então, H1, aqui eu vou colocar, ó, background, aqui ele completa, tá? Lá ele não está completando. Eu lembrava que ele completava em algum canto. Então, aqui se eu der um Ctrl espaço, ó, ele vai ter background color, e eu vou colocar aqui 2 pontos e vou definir que a cor de background vai ser vermelha. Eu vou colocar aqui red. E aí eu finalizo com ponto e vírgula. Percebam que o fato de ter feito isso já mostrou aqui, ó, exatamente onde o H1 está na minha página e já funcionou a cor de background, por exemplo, para ser a cor vermelha. Para a cor vermelha, eu acho que a fonte branca faz mais sentido. Então, tem uma propriedade chamada color e aqui eu vou colocar a cor branca, white. Então, ficou aqui, ó, com o texto branco e a cor de background vermelha. Ou seja, eu usei essas duas propriedades CSS para aplicar estilo aqui para o meu H1. Eu posso, por exemplo, colocar uma propriedade chamada font size. Colocar aqui Ctrl espaço, ó, tem font family, font size. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que a minha tag H1 ela tem uma fonte de 14 pixels. Ou seja, agora o meu H1 ele tem uma fonte pequena. Isso não quer dizer que ele perdeu importância, ele continua sendo o cabeçalho mais importante da minha página, mas por alguma escolha minha, eu defini que a fonte dele vai ser 14. Então, eu posso fazer isso aplicando, por exemplo, essa propriedade. Se você quiser comentar isso aqui, eu acho que com coma de barra ele comenta, ó, ele vai usar um comentário CSS com barra, asterisco, asterisco, barra. Tudo que tiver dessa forma não será considerado no resultado final e aqui, por esse motivo, ele voltou a ter a fonte grande. E aí você pode dizer assim, legal, Léo, vamos supor que na minha página eu tenha dois H2. Então, eu tenho aqui um H2 resultado final e lá embaixo aqui eu tenho, por exemplo, um outro H2 para dizer, sei lá, vou chamar aqui de formulário. Então, eu tenho um H2 aqui, chamado resultado final, e tenho um H2 chamado formulário. Se eu vier aqui, seguindo o mesmo princípio que eu já ensinei, colocar aqui H2, eu vou, por exemplo, conseguir colocar aqui um background color para ser verde. Então, posso colocar aqui, ó, green. E nem sempre eu preciso referenciar as cores com cores fixas. Por exemplo, eu posso usar uma anotação que é o RGB, que é o Red, Green e Blue, tá? E aqui a gente pode usar o RGB, mas eu vou deixar para usar o RGB depois, tá? Por enquanto eu vou colocar a cor fixa mesmo. Aqui também não fica legal, por exemplo, colocar com a fonte preta, né? Eu vou colocar aqui a cor para ser branca também, tá? As principais cores você vai ter à sua disposição, inclusive outras cores a mais aí. Então, legal. Mas vamos supor que eu queira colocar para ser verde apenas esse de cima e o de baixo eu não quero que ele seja verde. Aí eu não vou poder, por exemplo, trabalhar diretamente com H1. Até posso, criando alguns artifícios, mas nesse caso seria interessante você ter uma propriedade no H2 chamada classe. Então, posso colocar aqui classe e eu defino o nome que eu quero para uma classe. Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, de resultado.
E aí eu tenho agora uma classe chamada resultado. E eu posso colocar aqui nessa outra de baixo, por exemplo, classe, e eu vou chamar essa classe aqui de form, para representar formulário. Legal, tenho duas classes aqui. Eu vou colocar result, só porque eu coloquei ele em reduzido, result e form. Agora eu tenho um H2 que tem uma classe chamada result e tem um H2 que tem uma classe chamada form. Como eu estou trabalhando diretamente no H2, então ele acabou aplicando o estilo para tudo. O que é que vai acontecer se eu colocar result no lugar de H2? Você pode imaginar o seguinte, Léo, se você colocar result aí, ele vai aplicar estilo apenas ao primeiro H2. E isso não é verdade, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque para a gente referenciar dentro do CSS uma classe, tem que ter um pequeno detalhe aí que é colocar um ponto na frente. Quando eu coloco um ponto na frente, isso automaticamente diz para o CSS que nós estamos referenciando uma classe. E normalmente uma classe ela pode ser usada em vários locais diferentes. Então, em vez de chamar aqui result, eu vou colocar aqui, ó, para ser fundo traço verde e eu vou colocar aqui, sei lá, fundo traço azul. Por enquanto, essa classe CSS não existe e essa classe fundo verde também não existe. Então, eu vou colocar aqui, ó, fundo verde, vou substituir o result, né, por ponto, fundo traço verde, o que significa agora que qualquer elemento HTML que tenha a classe fundo verde vai ser aplicado esse estilo aqui, tá? E agora eu vou criar a outra classe chamada fundo azul e vou definir que o background vai ser blue. Pronto. Agora a gente vai ter aqui o fundo azul e o fundo verde como sendo classes CSS. Se eu tirar o ponto, ele não vai aplicar esse estilo, porque ele precisa que eu tenha um ponto. O ponto diz que eu estou referenciando qualquer elemento que tenha essa classe. E essa é uma forma muito interessante de você conseguir reusar o mesmo estilo em diferentes elementos. Porque nesse primeiro exemplo, eu estou de forma indiscriminada mexendo em todos os elementos H1. Se eu tiver 2, 3, 4 elementos H1, todos irão usar exatamente o mesmo estilo. Já no caso do fundo verde, ele não vai aplicar em nenhuma tag, a não ser que essa tag esteja marcada com a classe, o nome, exatamente o nome que eu coloquei aqui. Então, se eu quiser que o Pedro, por exemplo, tenha fundo verde, eu vou colocar aqui em classe fundo verde. A ideia não é gerar um resultado bonito, certo? É só gerar um resultado que a gente vai construindo aqui de acordo com as classes, mas o resultado final vai ser uma página muito feia, tá? Aqui, ó, ele gerou aqui o Pedro. Deixa eu colocar aqui no fundo verde a fonte preta, só para ver, ó. O número continua aqui, tá, ó, certo? Só que com a fonte branca ele ficou branquinho, depois a gente ajusta isso. Então, ó, tá aqui o Pedro com o fundo verde. Eu posso colocar a Maria, ou então eu posso colocar aqui um fundo, talvez cinza, mas beleza. Eu vou colocar aqui a Maria para ser o fundo azul, e vou colocar de novo a Ana para ter o fundo verde. Então vai ficar verde, azul e verde. Aqui os 3 elementos da lista. Legal, então aqui nós vimos como aplicar CSS de 2 formas diferentes. Ou aplicando a partir do nome da tag, que ele vai aplicar para todas as tags, ou aplicando a partir de uma classe CSS. E você define uma classe CSS com qualquer identificador, qualquer nome que começa com ponto. Então, ponto diz para o CSS que você está definindo uma classe CSS. E quando você cria uma classe CSS, você aplica essa classe CSS a partir do atributo class. Tá bom? Só para a gente finalizar, eu vou aqui usar uma outra tag, que é uma tag chamada aqui, eu acho que ele está colocando dentro do main, mas eu posso depois ver. Mas, via de regra, a gente poderia colocar, por exemplo, body, tá? Que é a tag que é o corpo do seu HTML inteiro. E aqui, por exemplo, eu poderia colocar, ó, uma cor de background
color para ser, por exemplo, cinza. Então eu vou colocar aqui gray. Acho que o gray tem duas formas de escrever, né? Colocando assim, ele vai colocar cinza, ó. Então aqui nesse caso, ó, eu estou mexendo no body da minha página, que é essa parte aqui de baixo. Na verdade, o body da tua página é a página inteira. Mas especificamente aqui no CodePen, ele está trabalhando o body como sendo apenas essa parte aqui, tá? E aqui você tem a possibilidade de aplicar para a sua página inteira um determinado estilo CSS. Existe um único body dentro do documento HTML e eu estou colocando aqui ele para ter uma cor cinza. Legal? Aqui eu posso mexer, como eu falei para vocês, a questão do RGB, né? Red, Green, Blue, para eu chegar ao tom de cor que eu queira. Mas aqui, por enquanto, eu vou deixar a cor para ser cinza. Pronto, aplicou a cor. E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro vídeo. Deu aí quase 1 hora, tá, de conteúdo para a gente ter esse aulão, entender basicamente HTML e entender um pouquinho de como a gente consegue integrar o CSS no HTML. Depois a gente vai ter uma próxima aula, a gente vai criar um outro HTML, vai criar aqui um outro CodePen para que a gente possa começar de novo falando um pouquinho de HTML, fazer um breve resumo para que a gente possa ver mais tags HTML, por exemplo, criar um formulário para a gente ver como é que a gente pode organizar. Tem muita coisa interessante que a gente pode trabalhar nesse curso intensivo. A ideia é estar jogando vez por outra aulas semanais desse tema para que a gente possa tratar do básico. Se você colocar nos comentários, tá? É muito importante, se você chegou até o final do vídeo, é porque você realmente está interessado em aprender HTML. Coloca nos comentários aquilo que ficou de dúvida, aquilo que eventualmente você não entendeu direito a explicação, que na próxima aula eu vou ler os comentários, se não na próxima, porque pode ser que eu já tenha gravado, em outras aulas com certeza eu vou parar para tirar dúvidas de vocês, para que eu possa eventualmente fazer algum comentário que vocês colocaram, ou mesmo seguir um caminho de acordo com as sugestões de vocês, porque a ideia é a gente ver o básico de HTML, CSS, JavaScript e já partir para pequenos projetos, porque nos pequenos projetos a gente tem a capacidade de usar todos esses conhecimentos de uma forma muito mais contextualizada. Eu estou falando aqui, mas deveria estar falando em tela cheia, tá? Vacilei aqui, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Espero que tenha sido claro para vocês entenderem um pouco de como funciona o HTML e de como funciona o CSS. JavaScript a gente vai deixar para ver um pouquinho depois que a gente tiver um pouco mais de estrutura, um pouco mais de conhecimento de HTML e CSS. Então, deixa o like, compartilha esse vídeo, mostra esse vídeo para quem não tem nenhum conhecimento, né? A nossa área de desenvolvimento tem vagas no mundo inteiro, tem uma demanda crescente e uma demanda forte, intensa para você trabalhar tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Tem muita gente que às vezes quer mudar de área e é uma oportunidade de estar aprendendo tecnologia do zero. Se tiver alguma coisa que foi difícil, que precisa ser mais básico ainda, me ajuda a conseguir transmitir isso de uma forma ainda mais clara para vocês. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.